E é quando você nem imagina você tá incomodando um cara desse, né? Por exemplo, Marcelo Castro foi num Pode Tchaca, foi lá que Marcelo Castro lançou a Lojuca. Mas qual é o contexto disso? Olá, seja bem-vindo ao Como Me Tornei. Se você é novo por aqui, eu sou Juliana Lima Fonseca. Trago pessoas que amam o que fazem. Hoje, o certo é certo, o errado é o quê? Cobrado. Obrigada, Tchaka, por estar aqui com a gente hoje. Por favor, se apresente pro pessoal. Eu que agradeço, Jean, pelo convite, né? Estou à disposição. Tá bom? Me chamo Alexandre, mais conhecido como Alexandre Tchaca, ou Tchaca Tchaca, né? E se eu for falar de funções e profissões aqui, a gente vai levar o podcast todo. Adoro, viu? Mas, sou policial militar, apresentador de podcast, repórter nas horas vagas. E por aí vai, né? Uma série de funções ao decorrer da nossa vida aí que a gente veio encarando, né? Todos os desafios que são apresentados, porque às vezes Deus abre portas que a gente não entende, não percebe, não quer fazer, mas são oportunidades que Deus nos dá. Eu já deixei passar muitas por não entender, e hoje as oportunidades que aparecem eu abraço com as ideias. Maravilha. Aqui é o Como Eu Me Tornei, tá? Certo. Aí eu já quero perguntar, começando assim, de onde é que veio o Tchaka? Tchaka veio, eu entrei na polícia, batalhão de choque em 2010. E eu fui atleta de boxe, né, de competição. E naquele GR, grupamento de recrutas lá no choque, eram 125 alunos. E no choque, em especial, no militarismo tem, chamado manta, quando chama pra dar um corretivo. Mas no choque em especial. Então lá tinha muito isso. A gente tinha aluno, e aí manta chama não sei quem errou, pega todo mundo, dá um cascudo. E tentavam me pegar. Só que pelo fato de eu já pular trio, já ter sido atleta, já ter lutado e tudo mais, era mais complicado pra eles. Aí se juntaram, né? Uns 30 da minha sala, que eram 30. Quando eu entrei na sala, eu vi um clima meio hostil. Eu falei, qual é o caso? E aí, quando eu percebi, eram eles que querem me pegar. E aí, na época, eu também tava aprendendo a capoeira. Aí eu dei um golpe na meia-lua de compasso, só que no ar. E o tchaca-tchaca é um golpe de um jogo de videogame, né? Street Fighter. Onde o boneco fica no ar girando com uma perna em formato de L, assim, uma pra baixo, outra pra cima, ele fica girando. Só que eu joguei a meia-lua, eles falaram que era tchaca-tchaca por conta disso. E aí teve um sargento lá, hoje é Capitão Jericó. Pode xingar aqui, não, né? Pode, fica à vontade. Ele falou, aí quando os caras falaram, né, "Ô, tchaca, você quer? Eu digo, que porra de tchaca, rapaz? Aí o sargento, Já o foi. sargento falou, viadagem, tchaca-tchaca é viadagem. Eu falei, não, rapaz, tchaca-tchaca não é viadagem, não. Ele é viadagem sim. Aí ficou nessa de... E aí ficou o apelido aí, quando a gente não gosta. Aí pega. E aí ficou, tá aí. Hoje muitos policiais não sabem meu nome de guerra. É tchaca, e é tchaca que ficou. Mas não é viadagem. Oi, Tiago, agora eu queria saber de Alexandre, pequenininho. Já pensava em ser policial? Não. Eu nasci na Chapada do Rio Vermelho, né? Nasci muito doente. Minha mãe, com 18 anos, mãe solteira, né? Porque meu pai, na época, não quis assumir. Namorou, se envolveram e ela veio do interior. E eu nasci doente. Então, assim, fiquei internado muito tempo. Nunca tomei vacina nenhuma na infância que as Uhum. crianças têm que tomar, BCG, nenhum tipo de vacina. E um determinado tempo minha mãe disse que não aguentava mais, tem que ficar no hospital. E aí disse que ia me levar pra casa e que o médico falou, leve pra morrer em casa. Com essas palavras, segundo ela na época. Naquela época também era em 1980, né? E aí, leve pra morrer em casa. E aí eu cresci na Chapada do Rio Vermelho, aos 7 anos eu fui pra invasão das Malvinas, né? Teve a primeira invasão das Malvinas, em 84. Foi retirado o povo, em 87 voltou. Foi quando eu voltei, quando eu fui com meu pai, o pai de meu irmão, meu pai que me criou, e minha mãe. E aí eu cresci lá, né? Hoje é bairro da Paz. Mas a gente foi o quinto barraco lá, o sexto barraco lá na invasão das Malvinas. Aí eu vi aquilo ali crescer, né? Ser asfaltado, ser iluminado. A gente pegou um barraco de lona. E aí, 2003, foi quando a gente veio pra Sete Portas. Vim morar na Sete Portas. E aí lá eu fiquei por 30 anos. E aí, correndo atrás, escola pública, ensino. Minha mãe trabalhava, eu cozinhava com meus irmãos em casa, É. trabalhando desde pequeno. Quantos irmãos você Eu tem? tenho dois irmãos. Não, com minha mãe, né? Aí depois que eu vim conhecer meu pai com 21 anos de idade já tinha um filho pequenininho.
Eu conheci mais 3 irmãs, que por parte de pai. Então, total, eu tenho 5. Mas com minha mãe, quem eu criei foi meu irmão e minha irmã. Então foi uma luta, uma vida que a grande maioria dos brasileiros, especialmente dos baianos nordestinos, passam, né? E eu não uso isso pra me vitimizar, não. Não, Muito é a pelo contrário, realidade. eu uso isso pra que outras pessoas que ficam aí esperando as coisas acontecerem, cair do céu, tirar a bunda da cadeira, do banco, parar de se lamentar e correr atrás. Que eu vou fazer 46 anos agora e continuo correndo atrás dos meus objetivos. Sou o pai que eu não tive pros meus filhos. Eu busco fazer, você dá tudo, falo, dentro da minha possibilidade, eu não deixo faltar nada pros meus filhos. Dou tudo que eu puder dar. Agora sim, sempre conscientizando, conversando que a vida não é fácil, não é assim. Hoje eu não posso, tal, e eles entendem quando eu não posso. Né? Mas negar porque tem que negar, porque pra não ficar. Não. Eu sou mais de mostrar, ou dificultar um pouquinho, mas depois eu. A não ser que seja uma coisa absurda, né? Como o Ismael, meu filho, pediu um carro. De peraí, filho. Aí, carro não, mano. Mas outras coisas você pode contar com seu pai aqui, viu? Mas carro, pelo amor É de Deus. brincadeira. É isso. E quando é que veio a ideia assim, você polícia? Na verdade, assim, pular atrás de Bel, né? Desde os meus 18 É. anos, pulando atrás de Bel, atrás do trio, aquele negócio todo. Porque como começou isso? Eu fui sair às ruas com 18 anos. E minha mãe é evangélica. E aí não deixava a gente sair, se morar num bairro perigoso, não deixava a gente se relacionar com muita gente. Então, não tinha um conhecimento da vida realmente como era, só a partir dos 18 anos. E aí nessa eu fui trabalhar no carnaval, numa barraca de um vizinho nosso, né? Rubens, que é até árbitro de futebol. Rubens Bispo. A época ele era árbitro. Aí eu fui trabalhar com ele nessa barraca, ajudando ele no carnaval. Minha mãe não queria deixar. Eu falei, mas trabalhar pra ganhar dinheiro e tudo mais. E fui. Nessa acabou alguma situação dentro da barraca lá, acabou ali na Castro Alves. Eu não me recordo o que. E eu aí ele mandou eu comprar. E eu aí, coração, por primeira vez na minha vida, carnaval, nunca tinha visto, nunca tinha É. ido, nunca. Mandou subir a Castro Alves, Carlos Gomes, comprar e voltar. Nessa que eu vou, aí vem o trio de Bel, camaleãozão. Quando eu vi o patá do camaleão dobrando ali a Sulacap, eu falei, vou passar correndo pra não conseguir passar. É mesmo. E o trio parou, eu fiquei preso em aquela muvuca, aquele negócio ali, eu fiquei ali por mais de 2 horas, parado. E me apaixonei, né? Sim. Mas não fui, não pulei nada, me apaixonei ali, com medo de tudo. E aí, quando eu voltei, já 3, 4 horas depois, esse cara retou comigo. E eu não consegui passar, ele aí, vai pra casa, me mandou embora, fui embora. E no ano seguinte, aí eu já tava no box, né? E aí eu falei, vou pra Bel. E aí comecei de lá pra cá. Tava no box, vou papel. Pô, aí eu sei me defender, né? Ah, tu Aí. é grande também, tu é alto, tu Eu tenho mete quanto? 1,87 m, É. 1,87 m. Eita. E aí, nesse contexto, apanhava muito. É Lá do mesmo. trio de Bel, apanhava demais. Cicatriz aqui da polícia e tal, e tal, e tal. Porque tem que ser enérgico ali, não tem jeito, não tem como você dialogar no meio de carnaval, 12 milhões de pessoas, bêbadas, Hum. usando droga, ladrões, vítimas, pessoas de bem, mas tudo misturado. E aí apanha demais, porque ali realmente, naquela época, hoje é muito menos, mas naquela época você se impunha ali, ou você se impõe, ou então a tsunami passa mesmo. E aí eu falei, porra, a raiva desses caras, vai ficava, né? Aí quando eu vi lá no prédio, um de minha infância passou na polícia, 2 passou na polícia. Aí o terceiro passou. Quando o terceiro passou, não vou dizer o nome aqui não, viu, pai? Quando o terceiro passou, eu falei, porra, se fulano passou, burro pra caralho, eu vou fazer essa porra. Foi isso que me levou a fazer. É. Mas fiz também sem acreditar muito, né? E não estudei, não me preparei. Que ano foi isso? Eu fiz em 2008. Não me preparei. Aí minha esposa, né? Na época a gente era namorado, a minha era professora de português, inglês, redação. E tu fazia o quê? Eu era ajudante de almoxarifado na Elétrica Baiana, lá na calçada. O salário na época era 300 e pouco reais. Para o mínimo. Era. De segunda a sábado. Então, ela aí pagou a minha inscrição. E aí, eu falei, pô, redação é o quê? Eu acho que eu tenho TDAH. Eu falei, redação é o quê? Ela fez, são 3 temas. Eu digo, vai cair qual? Ela tem a dissertativa. Eu digo, não, vai cair a qual? Não quero saber das outras. Não vou usar as 3. Vou usar as 3, não. Só quero saber a que vai cair. É essa. E o que eu tenho que fazer?
Ela passou o passo a passo. Aí eu fiz umas 2 lá pra ela, né? 2008, né? E aí, pronto, no dia da prova, no sábado, eu pensei que tava bebendo alguma coisa, fiquei bebendo até tarde. Fui dormir meia-noite, 1 da manhã. Aí quando foi de manhã cedo, ela me acordando. Aí o que foi? Vai pra prova. Que prova? Do concurso? Eu não vou, não. Você vai. Aí eu não vou, não, você vai. Aí eu falei, pô, ela vai deixar eu dormir? Eu vou. E aí fui fazer a prova. Chegando lá, eu falei, já que eu tô aqui, eu vou levar a sério, né? Aí fiz a prova, consegui a pontuação mínima para corrigir a redação. Fiquei na posição 5.600 e tanto. Eram 2.500 vagas, eu fiquei o dobro, né? Aí depois que corrigiu a redação, aí eu eliminei quase 2.000 pessoas ou mais. Então foi por causa dela, né? Mas não me preparei, não estudei, não é Deus que colocou. Anterior a isso eu tinha passado no da Chesp, fiquei. Não chamou ninguém, na verdade. Foi pra cadastro, ficou lá e não chamou ninguém. E aí, por conta desse colega meu que eu falei que era burrão, passou, eu falei, vou passar também. E eu passei. Tá vendo? Passei aí Incentivo, pronto. incentivo. E E aí, o TAF? 16 anos. Foi tranquilo, eu sempre fui atleta, né? Né? Foi tranquilo o TAF pra mim, era mais adrenalina. Eu fiquei com medo de errar por causa da adrenalina, né? Mas o TAF da PM não é nada demais, não. Corrida, barra. Barra, natação. Tem natação? Não. Não sei não. Corrida, barra, O abdominal. saltozinho tem também? Não. Em tiro. 50 metros em. É 12. Só que eu me contundi, né? Faltando uma semana. Treinando demais, treinei demais. Sem aqui, eu não gosto de me aquecer, nunca gostei de me aquecer, nem pra lutar, não me aquecia. Sim. E faltando uma semana, eu abri o músculo da coxa e foi uma tristeza terrível. Não conseguia Aí você correr. falou, não vou, não vou. Sua mulher falou, você vai, você Não, vai. tá, não tinha como não ir. Só que quando eu tentava explodir pra fazer os 50 metros, Dá dor. a dor absurda. Aí eu fiquei a semana toda sem fazer. Eu falei, no dia vai com dor, vai com tudo. Mas Porque tem isso. que ter sangue no olho. Só que no dia não doeu. Não, adrenalina. No dia não doeu e eu fiz. Depois fiz as voltas. E aí, tô aí, até hoje, né? Graças a Deus. Vamos lá. Tchaka, soldado lá, PM. Como é que virou blogueiro? Como é que saiu assim? Como é que começou Eu essa... comecei a andar com os influenciadores, né? Os blogueiros. Através de colegas de policiais que me Da apresentaram. polícia mesmo? Sim, colegas que me apresentaram a eles, né? Foi Ramon Dias, que eu conheci. Através de Ramon Dias eu conheci Christian Bell. Através de Christian eu conheci a galera. E Amendoim, né? Que me procurou no Instagram por conta de uma moto que ele tinha vendido pra um cara. E o cara tava dando um cheiro nele e ele falou comigo no Instagram. E aí eu comecei a falar com ele, a gente foi criando uma amizade, um vínculo de pai e filho. Fui lá, recuperar a moto com ele, lá em Areia Branca. Aí esse menino não me deixou mais em paz. Foi mesmo. Depois que eu li, pô, você é barril pra aquele negócio todo. E aí, ponto, eles mostrando. Aí a cara vai vendo. Aí tem uma vez que Rafa falou, Tchaka, lá em... Esqueci o interior de Rafaela Moreira. Esqueci, ela falou, o pessoal perguntou por você lá, queria que eu levasse você. Eu disse, beleza. Aí na pandemia, todo mundo se voltou para as telas. Sim. E eu começava a gravar meu vídeo lá tranquilo, sem... Já polêmico, já? Ou... Sempre foi. Sim, eu não me considero nem um cara polêmico, eu me considero um cara com posicionamento. Né? Posicionamento. E eu não cedo por conta de entender que muitas coisas erradas que estão aí é porque a gente não quer afrontar, a gente não quer bater de frente. Então a gente prefere deixar pra lá e dar um passo pra trás. E quando a gente dá um passo pra trás, eles dão 1, 2 pra frente. Quando a gente vê, eles já tomaram tudo. Então é o que eu falo, que as pessoas se posicionem. Se você me convencer que eu tô errado, não tem problema nenhum em reconhecer que eu estou errado. Mas no grito, né, impondo Sim. que não vai acontecer. Então, assim, se você tem força lá, aqui também tem força. Tem resistência lá, resistência aqui também. Então eu reajo a algumas coisas. Eu mostro algumas verdades. Né? A nossa imprensa, que infelizmente aí a grande maioria é suja, é vendida. E batia o tempo todo nas ações policiais. É porque é o que vende, é o que dá. E a gente começava a pegar as provas e mostrar que tava mentindo. Aí você vê 2, 3 âncoras do nosso jornalismo sendo desmascarada por um cara que tá ali na rede social que tá mentindo. E o vídeo viraliza, o vídeo chega lá. E aí começam a pedir medidas contra a gente.
Então começam a. Eles têm o link, né? Eles têm os contatos. Sim. E é quando você nem imagina você tá incomodando um cara desse, né? Por exemplo, Marcelo Castro foi num Podtchaka, foi lá que Marcelo Castro lançou a Lojuca. Mas qual é o contexto disso? Eu conheço o Marcelo há muitos anos. Eu tava na Rondesp, ele pedia, se tivesse flagrante, tivesse alguma coisa pra avisar, te avisava. Então eu conheço o Marcelo desde essa época. Quando aconteceu a situação dele, ninguém queria receber o Marcelo. Sim. Ou até uma tática que eles utilizaram, deixa morrer pra... Ele deu entrevista na TV Bahia quando ele foi ser ouvido em uma situação. E a entrevista foi cancelada, ele não pôde ir ao ar. E aí, conversando com ele, falou comigo, eu falei, vem, pode tchau, pô. Era o segundo, terceiro episódio meu, não sei. E ele, não, eu vou. Fui pegar Marcelo em casa. Tava com febre nesse dia, ele ficou. Aí levei pra minha casa, ficou lá em casa o dia todo. À noite fomos pro gravar, fazer ao vivo, né? No dia bateu 4.500 pessoas ao vivo lá no... E aí o pode tchau, cara, que ninguém sabia quem era. Aí teve de repórter desfazendo, que Eita. podcast nunca vi falar no rádio, não sei aonde, todo mundo com raiva. Mas É bom que engaja. o objetivo foi alcançado. Exato. E aí, ele foi lá, conversou, perguntei o que tinha que ser perguntado, tudo no padrão. Ele contou a versão, não cabe a mim julgar, Exato. quem tem que julgar é a justiça, não sou eu, tá certo? E aí começou a perseguição do outro, né? Em relação a mim, do Bocão. Porque eu dei oportunidade a Marcelo, mas eu dei oportunidade a ex-traficantes, eu dei oportunidade a tanta Exato. gente, porque o cara que é meu amigo, né? A voz de fala, né? Exatamente. Então, aí ele ficou chateadinho. Aí chegou um certo convidado no Pode Tchaca, ligou pra ele. Aí eu falei com ele, velho, não tem nada contra você não, velho. Eu falei pra ele. Vem aqui também. Aí ele fez, não, você chamou aquele cara. Eu falei, velho, eu tenho um programa. Não, eu entendo você. Palavras dele. Eu entendo você. Eu digo, eu tenho um programa, irmão. Aqui eu não tô pra... Agora eu tenho que pensar no meu programa, pô. Entendeu? Aí não. Aí quando eu fui preso pela segunda vez, esse cara me associou à droga. Foi ele, foi. Agora ele não foi homem, porque eu tava na cela e eu vi na televisão ele falar, tchaca, tchaca. Ele abriu o programa falando, tchaca, tchaca, tá, tem droga no meio. Com certeza. Quando eu saí da cadeia, eu falei, eu quero esse vídeo. Eu quero esse vídeo. Só que eles editaram, eles cortaram essa parte logo na entrada do programa. Aí ele falou, não, se ele provar que eu falei, eu vou e peço desculpa. Ele não é homem. Ele não é homem. Ao contrário dele, eu sou homem. E ele falou. E ele sabe o que ele falou. E tem pessoas que falaram que viram. Mas independente das pessoas, eu vi. Entendeu? Raiva pediu para o antigo comandante prejudicar o podcast. Então os policiais que iam no podcast eram perseguidos, eram transferidos. Teve essa fase aí. Como é que você passou aí por essa fase? Aí eu tive que me reinventar. Eu falei, eu não vou parar. Aí o que eu falei, eu vou ser de recuar. Aí eu disse, não vou recuar. Ah, que não tem crime. Então, comecei a chamar influenciadores, blogueiros, cantores, artistas, subcelebridades. A galera começou a reclamar que queria ver só o podcast policial igual o de Glauber, né? Aí eu disse, pessoal, não dá. Eu não vou prejudicar meus irmãos, meus colegas. Eu não vou aqui trazer ninguém pra estar se prejudicando por causa de mim. Pra eu pegar meu canal e subir, alavancar. Então comecei a chamar outro tipo de público. E virou o que virou, né? Pode Tchaca hoje é amplo, né? E aí, tanto que Glauber abriu dele também. Sim, Ele faz uma versão diferente pô. agora, né? Tem que se reinventar. Pra alcançar todo tipo de público. Então, assim, o que ele tentou que ia me prejudicar, findou me ajudando. E hoje, a gente abrange. E o leque de contatos que a gente tem hoje é absurdo. Então, e graças a Deus, todo mundo quer ir. Todo mundo quer participar. Quem não vai é quem tem receio, quem tem, né? Vergonha, acha, pô, nunca fui. É um bate-papo, pô, normal. É porque tem os caras boca aberta, né? Aí Flavinho mesmo, pô, a Tchaca digo, irmão, eu não vou botar você contra a parede. Canário foi lá. E aí, me conte. Canário foi lá. Eu fui na casa de Canário um dia anterior. Conheci ele pessoalmente. Falei, eu vou te apertar. Ele pode apertar.
Então não é uma coisa que eu vou trago a pessoa pra minha mesa e pego de surpresa e faço. Não faço. Eu não quero ser constrangido e não quero constranger ninguém. Então tudo é conversado. E ele falou, pode apertar. Eu falei, eu vou perguntar e eu vou responder. É Então, marrento. Aí eu digo, então tá suave. Tá tudo acordado. Não é isso? E aí chegou lá, foi uma hora de aperto. Aperto não de encurralar, de perguntas que eu achava que ele tinha que responder. E ele conversou, contou a vida dele. Eu comecei a ver outro canário Sim. que a gente não sabia, né? Como nasceu, como cresceu. Tentei dar conselho de como agir no trio. Ele me ouviu no início. Agora eu não sei qual é a estratégia dele, que depois ele parou de Desouviu. desouviu. Mas no início ele me ouviu, né? Teve uma situação no interior onde a polícia atuou, abriu aquela avalanche. E ele parou a banda, como eu havia falado com ele. Aí botou 3 fotos dele, uma com a mão no olho, uma com a mão no ouvido, uma com a mão na boca. Ficou rodando assim no telão. Para a banda. No momento que ele fez isso, parou todo mundo. Parou os policiais de atuar, de agir. Parou a confusão, que eu não sei qual foi o motivo. Ele não deu um pio e voltou depois cantando. Aí eu falei, porra, é isso aí, velho. Os caras, né? Porque se você tá agindo ali na confusão, polícia, quando para tudo, o cara entende que ele que tá sendo o centro das atenções. Ele vai parar, pô. E você tem uma responsabilidade muito grande em cima de um trio de ajudar a segurança a acontecer. Você não pode insuflar a população contra os policiais. Ah, que ele passa com bastão, Tchaca, e aí não pede licença. Eu digo, não tem como pedir Pedir licença. licença é ótimo. Gente, não tem 12 como pedir milhões de licença. Outra coisa, volta e meia aparece vídeos de policiais sendo agredidos, tomando soco por trás, em carnavais e micareta. Hoje esse ano teve na Barra o policial do choque. O último, o cara veio e deu um cruzado no polícia. Então, assim, você não pode se encostar num policial, tá armado. Assim como deu um murro, toma arma. Sempre tem um louco, um drogado. Não é isso? Então, assim, tem que abrir. A som de trio, o policial vai ficar, ô, com licença. Ô, com licença. E, assim, a cultura do baiano não é de respeitar esse tipo de postura de polícia. Infelizmente. Eu já conversei com pessoas e a pessoa fazendo deboche, quando eu dei 2 desgraças, mudou. E aí fui pra parede e me digo, rapaz, velho, só respeita assim? Mas quem falou isso nunca foi no Carnaval de Salvador, não é possível. Não, Márcio Vitor chamando os policiais de vagabundo, né? Aí eu tive que mostrar a Veraldinho em cima do trio dele. A Veraldinho em cima do trio. Ah, não foi ele que chamou, não quero saber. O traficante tá em cima do trio de quem? De Márcio Vitor. Então, amigo, é por essa razão que você chama a polícia de vagabundo, pô. Porque não é assim que se age. O artista está num local de destaque, ele tá vendo tudo de cima e nem tudo ele vê ainda. Quando o polícia tá aqui, se você me der um soco no carnaval, você tá na mesma altura que todo mundo, mesmo nível de todo mundo. Com a multidão à frente. Então você me dá um soco, abre uma roda. Quando eu devolver, vai clarear. O polícia vai ver eu devolvendo. Então eu que fui a vítima, pro polícia eu sou o quê? O criador do problema. Se não, polícia, pronto, a função do artista pra mim é essa. Bel Marques fez uma crítica. Rapaz, vou falar com o coronel fulano. Eu fiz um vídeo, eu acho que chegou nele. E no dia seguinte teve outra confusão. Bel fez o que eu falei. Parem de tocar. Peraí, deixa a polícia trabalhar aí. Deixa a polícia acabar aqui. Os caras param na hora, pô. Ele vai ver que tá todo o foco em cima dele. Não existe o cara continuar agindo ali pra acessar a agressão de forma agressiva, porque você não vai acessar uma agressão com conversa. Vai acessar com agressão também. Então o cara vai parar. Então, assim, o cara precisa entender a responsabilidade dele ali em cima do trio. Conversei com o canário, ele nunca tinha parado pra analisar isso, não, Tiago. Eu digo, pronto. Mas desouviu depois. Mas ele gosta de engajamento também, Pronto. né? É o marketing também, tal. E nessa brincadeira, como eu falei, né? Ele vai levando a avenida, metade canta, metade não canta. Porque ele reclama com a polícia que tá batendo. Quando a polícia sai, ele reclama com o público que tá brigando. E aí ele vai seguindo, meu irmão. Leva o trio motor e vai embora. Faz parte do show, faz parte do show, minha cara, Jaca. Agora com essa vida de bugueiro, velho. Eu vi um vídeo teu, você falando que encontrou, né, um rapaz lá em Maceió, na praia. E aí, você deve encontrar várias pessoas assim na rua, né? Dá aquele frio na barriga, como é que funciona? Não, frio só fiquei nesse caso aí. Por quê? Porque eu estava desarmado. Minha arma não estava regularizada.
Aí eu falei, pô, vou atravessar de Salvador, da Bahia pra Maceió, BR. Aí, mais 2 policiais. E ele aí falaram, eu falei, irmão, não vou. E minha esposa, eu não vou. Aí falou, bora, rapaz. Eu digo, pai, se vocês vão levar a arma de vocês. Porque eles têm mania, alguns policiais, de saírem da Bahia e não levarem arma por entender que não serão reconhecidos. Como eu não ia sair com a arma que não estava ainda regularizada, legal, apesar de ser minha, mas o trâmite de documental demora. Pra outro estado. Aí eu, não, mas a gente vai armado. Pronto, a gente pegou o buzu. Quando chega no caminho, aí. Trouxe a arma, não trouxe a arma? Aí esse cara, não. Digo, como é, velho? Não, eu falei, vou descer. Aí vai naquela agonia, vai embora, papai. Ele foi embora. Quando chega lá na Praia do Gunga, foi, a gente chegou de manhã, o buzu quebrou na BR. É perigoso, pô, policial, assalto, BR, tudo isso. Ele tá com minha esposa, então assim, tem que estar armado. Tem que estar armado. Não pode morrer como ovelha. Chega na Praia do Gunga, contei logo 2 polícias da Rondesp Atlântico lá. Aí, tipo, comeu água, papapá. Aí eu tô vendo o cara, um negão, né? Eu digo, com esse cara. Que era bicho, a gente conhece logo que é bicho. A gente viu logo que é vida, o cara bicho. Ele e o outro, as 2 meninas estavam com ele também, toda tatuada, as pernas. Você vê logo que é bicho. E um cara que era de lá, de Maceió, um gordo. Gordinho. Provavelmente ele era o traficante de lá, né? Aí eu olhei pra ele, olhei com esse cara, ele me olhando pra ele. Daqui a pouco veio o estalo, velho. Ó a bandeira, eu digo, porra. Ele tem a cara torta, né? Tem o rosto torto, ele. Aí ele é diferente por causa disso. Ele tava barbudo, mas o rosto continuou torto, parecendo Popeye. Eu aí fui no Google, quando eu olhei assim, meu amigo. Olhei pra frente, ele me olhando, eu olhei pra... Aí foda. Aí Jericó veio, né, o capitão. Aí eu fiz... A bandeira tá atrás de você. Ele aí se boliu. Eu digo, não olhe não, porra, não olhe não. Vá lá no chuveiro, tomar um banho e volte. Porque eu cresci na Chapada do Rio Vermelho e Jericó também. Só que Jericó muito mais tempo do que eu vivi lá. E ele é o 01 do CV na Bahia, né? O Nordeste Amarelo é dele. Ele voltou, meu irmão, voltou pálido. Ele sentou, digo, é ele mesmo. Disse, e agora? Cadê a arma? E minha mulher do lado. Eu digo, e agora, pai? Aí chega... Aí chega... Assim, bora embora, Alexandre. Vai embora como? Se o buzu da caravana tava lá. Como é que a gente vai embora pra onde? Aí eu falei... Aí chegou Israel, polícia... Digo, a bandeira tá atrás de vocês aí, velho. Ele fez, quem é a bandeira, pai? Ele fala embaixo, desgraça. E quem é a bandeira, pai? Eu disse, não sabe quem é a bandeira, polícia? Cala a boca, porra. Eu joguei no... Ele, porra. Aí, aquele negócio todo, ele falou comigo no chuveiro, velho. Eu digo, falou com você? Ele falou, veio da Bahia, pô. Ele, falei, você falou o quê? Ele falou, eu vim ver o jogo, porra, você quer ver? Eu falei, ele foi ver se você tinha reconhecido ele. E eu não vi ele falar com Israel. Tá ligado? Aí eu peguei a bolsa de minha mulher e botei no colo. A bolsa eu fiquei de frente pra ele achar que eu tava com uma porra na bolsa. Até já, né, pai? Aí, resumindo, ele sumiu. Ele sumiu, foi a hora da mente de ir embora. Aí a gente aí pegou e foi embora. Eu liguei pra aqui pra Bahia, falei pros caras que ele tava lá. Aí ele foi preso uma semana depois, já em Pernambuco. Mas aí teve até uns abestalhados que comentaram lá. Eu tava querendo contar vantagem. Eu falei, qual a vantagem que eu contei aqui? Eu só contei de vantagem aqui. Aí viu, vai, mandou. Eu digo, assim, de vantagem eu tava aqui. Que vantagem que eu contei? Os caras são idiotas, velho. E esses são os caras que a gente não tem costume de ver, porque essas torres, assim, não ficam. Você vê que ele tava na Praia do Gunga, lá em Maceió. Aqui na Bahia você não vai ver nunca uma torre dessa assim, né? E aí, pô, quando a ficha caiu, eu disse, rapaz, eu vou no Google, o cara. Perguntei porque eu tinha um aluno, que eu sou professora de química, né? É coisa boa. E ele era agente penitenciário. E aí tinha um nome, tipo assim, Zé, sabe? Aí quando ele estava no shopping e aí alguém falava assim, seu José? Aí ele já olhava assim, vixe. Aí quando olhava eram os caras, né? E aí como é que vai o senhor, não sei o que, ele, velho, você não tá me vendo aqui não. Ele com a esposa, disse que ficava todo sem graça, todo tipo assim, esqueça que eu existo. Quando chamava pelo nome de guerra, ele já sabia que eram os caras. Comigo assim eles falam, né? No Olodum, em Bel. E você foi pro carnaval. Eu vivo minha vida, eu sempre fui isso. Olha assim, você corria, vive fazendo assim as lives
Assim, gente, esse cara vive normal. Normal, eu vivo minha vida. Ah, Tchaca, não vai. Eu não vou por quê? Eu sempre fui. Né? Tem até um vídeo que eu vou postar no Instagram agora que vai dar maior Não. confusão. Valeu, Zé. Eu dançando com borboleta. No 2023, eu na favela. E aí eu vi borboleta, minha banda tocando, minha borboleta viu. Borboleta é um gay, né? Aí ele me abraçou, abracei, dancei. Pá. E muita gente fala muita bobagem. Né? Porque ver você na internet é assim, não te conhece, não tem aproximação e julga pelo que Quem vê. vê você na internet acha que você é muito brabo mesmo. Que olha assim, pô, Depende. Se tiver motivo, né, irmão? Se tiver um motivo. o primeiro que chegou aqui foi Piton, com a cara de bravo, aquela cara dele, né? Da Core. Aí quando o cara chegou aqui, sentou, eu falei, pô, o cara é de boaça. É isso. Quando as pessoas se permitem conversar, aí vê. Eu falo que o certo é o certo, o errado é cobrado. Tá bom? E da mesma proporção que eu sou de boa, eu sou o que tiver que ser. Na mesma proporção. Vai de acordo com o cliente, o tratamento. E ali a internet, por exemplo, você e Canário tá de boa. Aí você faz um vídeo falando mal de Canário. Aí tem a galera que toma a seu favor. Não, Tchaca, tá certo, não sei o quê. E começa a odiar Canário. Aí tem a galera que toma a defesa de Canário e começa a odiar você. E vocês dois estão de boa. Pronto. Canário é canário. Né? É o cara que, porra, não tem mais que provar nada a ninguém. Nem vai ser galo. Nem Ivete. Eu sou Tchaca, pô. Sou porra nenhuma. Mas eu posso fazer um comentário de Canário. É como ele pode fazer de mim. Entendeu? Eu fui lá no show do Rio de Jorge, me chamaram, eu fui. Quando ele foi fazer uma participação, eu nem sabia que ele ia estar lá. Quando acabou, ele vai ser repórter, porra. Eu falei, sim. Ele, como é que você vai descer com câmera? Ele eu sou repórter, eu não sou cinegrafista, pô. Ele da favela, eu tenho o quê, irmão? Mas assim, velho, é o cara que... Eu não tenho nada contra, já tive mesmo. Hoje não tenho nada contra, eu conheci o cara, bati o papo com ele, tem as atitudes dele que é dele, né? E aí eu prefiro não comentar, mas só como eu falei aqui, ele faz aquele... É o show, ele faz o parte do show dele, se não tiver, não é marketing. canário, né? Tem Agora que ter vem alguma lá. polêmicazinha. Polêmica é ele. No seu podcast, já que a gente tava falando aqui antes que eu não faço ao vivo, que eu tenho medo, né? Então as galera falam umas abobrinha. E tu lá, quem foi falou mais abobrinha, assim? Qual foi o podcast mais doido que teve lá? Você fala aqui de convidado? De convidado. Abobrinha? Não, O que é abobrinha, você quer dizer? loucura que o cara falou. Que você, Eu acho que o Rasta, né? O Rasta foi lá também, né? O Rasta BK, né? Ele já veio aqui também. Já? Já. Ele falou que ia falar com quem? Com o Elon Musk? Com quem foi? Com... Snoop Dogg ia trazer, que ia falar. Aí você... vai no papo basta, daqui a pouco eu falo uma porra que é improvável de acontecer e tudo mais. Aí a galera meio assim, leva em descrédito, né? O cara, por conta de uma fala dessa. Você faria aquele que Correia fez? Um policial versus 5 detentos? Já pensou em fazer? Faço, tranquilamente. Ó, fica aí Tranquilamente, sem problema nenhum. Eles vão dar o ponto de vista dele, eu vou dar o meu. Né? Eu vejo você lá. Acho que ia ser massa, viu? Agora eu sou tenho 46 anos, né? 16 anos de polícia. Então a gente já fui assim, como correr, correr melhorou mais. Melhorou bastante. Melhorou bastante, graças a Deus. Mas eu já fui também como ele era no início. Apanhou o bichinho, coitadinho. E dói, viu? Mas assim, eu procuro ser técnico, comedido, com tudo isso. Todo dia abre um processo novo pra mim. Imagine se eu fosse no afã de querer, né? Tchaca, pra você bandido bom é o quê? Eu digo, rapaz. Já começou assim, bandido bom é bandido morto. Ou sai, ou morre, porque na cadeia. O que matou o Capitão Salomão, 10 passagens, pô. 10 passagens e respondendo, né? Respondendo em liberdade, foi pro bom fim, matou um pai de família. Então um cara desse vai se ressocializar? Um cara desse quer sair do crime? E como foi o convite pra ir pra Glauber lá? Me conte. Foi J. França que alguém falou com ele, e aí Glauber falou, chamando ele pra ir pro Fala Glauber. E aí ele falou que tinha timidez, que não ia e tal, e me indicou. Aí Glauber foi, mas me indicaram você, tudo mais. Ele, mas eu não tenho coragem. Aí Glauber viu o negão, né? Cara de jegue, tipo assim, esse cara vai
tem conteúdo pra caralho. Só que Jota não tinha, na época, a situação com internet. E aí me indicou, a Glória chegou e conversou comigo. Quando fizemos o collab, aí foi uma agonia. Foi uma das coisas que a rede social ajudou a crescer muito também, foi Glauber, né? Quando eu voltei de Glauber. E o que eu sou muito conhecido por todo o estado, pelo Nordeste, é o podcast. Não é nem o Instagram. Todo mundo fala o cara do podcast, só fala assim, Tchaca do podcast. Não fala do Instagram, entendeu? É. E aí quando o J. França viu a proporção que foi, se sentiu confiante em ir comigo. Aí falou, ô Glauber, pô, nunca fiz com 2 pessoas e tal, e tal, tal, tal. Mas fomos, eu e ele, né? Ficar no cárcere privado lá. 7 horas, sem um Não, pãozinho de queijo. A primeira foi 4 horas. 4 horas. A segunda que foi 7 horas. Sem um pãozinho de queijo. Só água. Vamos melhorar isso aí, viu, Glauber? O salário da BIM, pô. O salário da BIM. Velho. Ele veio com um negócio de quibe, ele veio com um quibe não, pai. Mas eu vou te apertar. Você falou uma coisa que eu não gostei. Pode falar. Ah, tá vendo aí? Chega, se acertou. Você falou mal de uma profissional de saúde, mas ali era uma. Da qual? A gente não pode generalizar. Da qual? O cara deu entrada. O policial teve alguma coisa com o policial. E ela botou assim: vai ser atendido, kkk. Sim. Você não pode generalizar também. Generalizei, foi? Generalizou. Falei como? Dos profissionais de saúde. Você vai ser atendido por uma profissional de saúde dessa. A grande maioria não é assim. Elas são boazinhas demais. Então, assim. Tá vendo aí? Se eu falei dessa forma, eu peço perdão. É que nem generalizar policial. Mas eu sou policial e eu vejo muita coisa nos hospitais. Mas a grande maioria é boazinha. Com toda certeza. Depois ela desfez a conta, parece que... É isso. E deve ter tomado um bocado de cacetada, né? Mas se eu me... Às vezes é na força, na raiva, né? Aí você vai e fala realmente... com toda certeza eu sei que a grande maioria é do pessoa de bem faz um juramento. Sim. Mas dá uma raiva quando você vê a pessoa dizer que polícia pra prestar socorro e tal e tal. Mas me perdoe pela... Às vezes, como eu falei hoje, eu tô respondendo um processo porque eu falei uma frase, não falei toda a frase. Como eu falei que eu tenho TDAH, né? Eu só vou para os pontos principais. Para os pontos principais da frase. Eu não tenho paciência de falar toda a frase. E aí fica subentendido. Então, se eu cometi esse erro aí... tá vendo? Muito bem. Gostei. E como é que você lida com os haters? Não liga, né? É bom que engaja, né? Ligo, né? Raros são os que me convencem a responder. São raros. E normalmente são os mesmos, né? Teve um mesmo que eu xinguei ele todo, ele veio, pô, velho, obrigado, você me notou, só queria chamar sua atenção. Eu, desse jeito, Satanás. Desse jeito, caralho. Aí eu não sou muito de... O pessoal me cobra muito que eu vá responder os comentários, mas eu não sou muito de ficar ali. Aí, às vezes tem, pô, vai fulano de tal comentou lá, eu não vi. Porque eu posto o vídeo lá e eu só ficar discutindo ali é ruim. Você tem que fazer também, né, velho? É ruim ficar discutindo. Tem trabalho, tem tanta aí coisa. vai chamar de ladrão, vai chamar... Eu digo, as pessoas que acompanham sabem, né, de verdade, quem é quem. Exato. E vem cá, projetos futuros aí, esse ano de eleição e tudo, o pessoal quer saber, né? Mas tá aí, vamos aí, o nome tá disponível, né? Se as pessoas entenderem e devem nos dar essa oportunidade de brigar, né? Eu costumo dizer que o verdadeiro crime tá lá em cima. A gente tá vendo o que tá acontecendo no nosso país aí. Criminosos de toga, criminosos de paletó e gravata. Esses são os verdadeiros criminosos. Então, se o povo entender que a gente deve brigar lá em cima com esses caras, porque aqui a gente vai só... A gente costuma dizer a sociedade que vocês estão enxugando gelo. E eu falo, se eu não enxugar gelo, você morre afogado. Só que a gente tem que ir no foco. De quem financia, de quem alimenta. Porque hoje, para um político que está na favela, o cara tem que fazer jogo com o traficante. E só aquele candidato pode entrar. Ele paga. E só ele... Eu já cansei de aqui em Biqueira tá filmando aí, mostrar a foto dos caras que... Os políticos que estão lá. Os únicos que podem entrar. E quando o outro candidato vai fazer lá, ele cobra do tráfico. Ô, velho, tô lhe ajudando, você tá... Então é uma sujeirada horrorosa. Que a gente aqui embaixo não tem como
falar tudo que a gente sabe. Porque eu fui preso 2 vezes. E é ruim. Não aconselho, né? Não aconselho a ninguém. E ser preso injustiçado é pior ainda. Viu? E só depois que eu fui preso injustiçado pela segunda vez, a primeira foi no batalhão, não é bom, mas é outro, seu celular. Foram mais de 80 pessoas me visitar. Incomodou, mas não podiam travar. Depois mudou, travou, botou o dia de visita. Mas quando eu caí na tranca, ali, eu conversei com Deus, falei, se o Senhor permitiu que isso acontecesse, eu só vou aguardar o dia de eu sair. Fiquei 27 dias preso. E ali eu pude entender. Como é essa tranca? É presídio, só que é dentro do batalhão de choque. Lá dentro tem um No presídio. Cagia ali. É. A detenção, você fica solto no batalhão. Você não pode ir pra casa, fica solto no batalhão. A prisão, não. Lá dentro tem um presídio. E é prisão normal. Tranca, 7 horas da manhã abre a cela, noite fecha a cela. Alimentação que é cedida lá, não pode entrar comida, não pode entrar celular, não pode. É prisão, regra de presídio mesmo. E quando eu conversei com Deus, eu falei: se o Senhor permitiu, só me resta aguardar, esperar. Tanto que descarado bateu, né? Falou que tinha tráfico no meio e outros e outros e outros. Desculpa. Pessoas que eu sei um bocado de coisa da vida que se eu quisesse chegar no Instagram também, né? Mas não é minha linha. E no outro dia fizeram a nota rapidinho que Tchaca não. Tchaca é o único que não tem nada, que não tem transação financeira, que não tem. Mas coisa rápida. Foram obrigados a falar. E lá eu pude ver injustiças. Porque a gente tem a visão de que todo mundo que tá ali dentro é culpado e não é. Né? Tinham 69 policiais presos lá comigo, com todo tipo de acusação, mas metade ali não é pra estar. Está porque é policial. Infelizmente a justiça pro lado de polícia é pesada. Está porque era briga política de interior. Entendeu? Acusações de homicídio onde pegou a arma do polícia e comprovou que não foi a arma do polícia, não tinha filmagem, não tinha herbe de celular, e o cara tá 2 anos e meio preso, com um filho autista, com a esposa falecida, com a sogra que tá cuidando, o cara lá, policiais com 3 anos lá, sem ter uma audiência de instrução, porque teve uma confusão com a família de vereador, que cresceram juntos e tudo mais, e aí tem a situação de ter gente da justiça, os gabinetes, e você vai vendo as histórias ali, tem os erros, tem, né, os crimes feios lá, que a gente não merecia nem estar ali, no meio da gente, que é a polícia de bem, era para ter sido já no presídio normal mesmo, mas muita gente injustiçada. E ali eu pude ter uma outra visão, né, das pessoas que estão presas. Aí tem alguns projetos em mente que comprovados, comprovado, é muita suposição. Eu vou te dizer aqui, ó, no meu inquérito que eu fui preso, eu tenho uma banda de arrocha. Uma banda de arrocha que tocava nas prefeituras. E no estado precisa de uma produtora. E eu criei uma produtora, Tchaca Tchaca Produções. 6 anos a minha empresa lá esperando uma prefeitura que me desse a oportunidade. Eles pegaram essa empresa e botou lá no inquérito e não movimentou valor suficiente para o fim que ela foi criada. Servindo possivelmente para uma futura lavagem de dinheiro. Você entendeu, velho? Isso é inquérito, mano. Isso é inquérito. A botar uma pessoa dentro da cadeia, a prender uma pessoa e manchar a imagem. Fora, se eu for. Teve uma confusão com uma mulher de um prefeito aí, com o Ramon. Essa mulher foi obrigada a prestar queixa contra mim. Por ele. Depois ela foi e retirou a queixa. Disse que foi obrigada. Ela foi lá. Livre espontâneo. Temos os vídeos. Na queixa ela fala que ouviu eu dizer que daria a minha vida o Ramon, independente de dinheiro. Eu nunca falei isso. No inquérito da Polícia Civil, essa fala está como quebra de sigilo telefônica meu. Viu como foi montado uma parada? Quando o meu advogado viu, pegou a queixa, botou na defesa e falou: isso é absurdo pro juiz. Isso aqui é um absurdo. Uma queixa que foi retirada, eles botaram como quebra de sigilo telefônico meu. Eu disse: pede o áudio. E aí não dá nada pra quem fez o inquérito. As pessoas não respondem.
Tô esperando resolver, acabar o processo, que eu vou atrás de um por um, pô. Porque alguma coisa tá errada. 3 juízes negaram. Por que insistiu 6 meses? Alguma coisa tá errada. Tudo isso eu ia falar no Alô Juca quando eu fui solto, pô. Mas aí foi um chororô, que eu ia ser igual a Gabriel Monteiro, ia ficar preso a vida toda, pra eu não ir, eu digo, Juca, vem, eu digo, eu vou. E meu advogado, vou lavar minhas mãos e tudo mais. Aí findou que eu longe de minha filha, longe de meu filho, aí eu... Mas eu tenho um documento, tá lá o inquérito, todo montado e mal montado. Num meio de 5.000 folhas, o juiz leigo sentou, o juiz de garantia sentou e assinou. Não vai ver esse aqui, sim, esse aqui não. Assinou. Mas tá estranho, velho. 6 meses insistindo numa prisão. Tanto que eu saí na audiência de custódia. Eu saí na audiência de custódia. Ele levou 27 dias. Mas eu saí na custódia. Então, assim, muita coisa, depois do que eu passei, eu tenho propriedade pra falar, pô. Não é o que eu acho, não é o que eu imagino. Muita coisa, 90% das coisas que eu falo é porque eu tenho propriedade pra falar. E vem cá, o que é que você acha que dá pra fazer pra melhorar aí a segurança pública na Bahia? Aí tem que chamar os poderes, o Ministério Público, Direitos Humanos, ter uma conversa franca, né? Porque a gente vê que só resolve quando passa o cerol. Não tem jeito. Não para de perseguir, deixa a polícia trabalhar, fazer o que... Errou, o polícia, pau. Cometeu excesso, pau. Mas tá em confronto, trocando tiro e ladrão morrendo, deixa o cara trabalhar, pô. A sociedade agradece. Eu digo a você que a sociedade agradece, porque a gente recebe muitas mensagens de gratidão. Eu tive um confronto onde morreram 13 marginais, pô. Já em 2015. O povo agradecendo, aplaudindo a gente em 2015. E hoje? Aí tá aí, passar a sentença também desse caso meu, da Vila Moisés. Tá, tinha que matar. É um remédio, velho. Você só vale o mal que você pode causar. Por que a população fica refém do crime? Porque se não, o cara mata, pô. Os caras tá pedindo dinheiro a morador aí, 1.500, 1.200, pra pagar o dinheiro do 01 lá dele lá. Os caras aprenderam. Agora estou aqui, o pobre favelado. O trabalhador. O cara que abre um botequinho dentro do bairro. Então, qual é a conversa que esses caras entendem? É pau, não tem jeito. Tem que chegar, dar uma cacetada. No Nordeste, aí já foi 20 já, né? Pau, eles recuam. E aí bota ordem. Porque assim, acabar com o tráfico, ninguém vai. É uma estrutura imensa, né? É muito maior do que a gente possa imaginar. Exato. Mas, eles têm que respeitar o cidadão de bem. Eles têm que aprender a não encurralar o morador. E a polícia precisa que as pessoas de bem apoiem nosso trabalho. Porque quando tem o clamor público, os nossos senhores têm que acatar, têm que aceitar. Que é o povo que decide quem tá lá e quem não tá. Então o povo precisa entender. Né? Agora, para poder reduzir, tem que passar o cerol, não tem jeito não. Mais alguma coisa aí, Tchaka, que você gostaria de falar pro pessoal? Vou falar aqui, eu vou falar até amanhã. Assunto não falta, né? Eu quero, na verdade, agradecer pelo convite. Dizer que eu tô à disposição, tá bom? E o pessoal que me acompanha nas minhas redes sociais aí. E não se deixe influenciar por pessoas que você às vezes acredita que tá ali numa emissora de TV, em um nível. Você vê o que teve acontecendo no nosso judiciário hoje. É pessoas que você fala, porra, tá limpando o Brasil todo sujo, todo melado, todo atrapalhado. Então, busque averiguar, acompanhar. A Tchaka falou que. Vai ver se é verdade, não é porque eu falei que é verdade. Vai ver. E aí você aí. Faz seu julgamento depois. Mas não acredite na primeira vez, na primeira palavra que a pessoa fala. Não, e me perdoe aí, ó, pessoal da saúde, né? Pela minha fala infeliz, tá certo? Oh, não. Foi mais assim, eu tenho que apertar ele com alguma coisa. Obrigadíssima. Tamo Viu? As junto. portas estão abertas. Qualquer coisa precisar também, tamo junto. Obrigado. Viu? O barradão agora ali, viu? Tomara que dê sorte aí, viu? Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.